estrutura atômica. Um átomo. O átomo é a menor divisão de uma matéria. Então, se você pegar qualquer coisa e for dividindo, nós vamos chegar em um átomo. A palavra átomo já vem disso, né, de indivisível. Ao longo do tempo houveram alguns modelos atômicos. Nós vamos pautar neste modelo que nós chamamos aqui de modelo planetário. Um átomo, ele tem algumas partes. O primeiro delas é essa parte que está bem aqui no centro. Ela é o núcleo. Então nós temos o núcleo de um átomo. Esse núcleo desse átomo, ele tem outras duas subpartículas. São os prótons e os nêutrons. Os prótons são responsáveis por ser os portadores de carga positiva. Já os nêutrons não possuem cargas. Ao redor do núcleo tem essa camadinha aqui que nós chamamos de eletrosfera, onde ficam os elétrons, que são os portadores de carga negativa. Bom, um átomo em si, ele possui os prótons no seu núcleo, os nêutrons no núcleo, e ao redor dele essa eletrosfera. É justamente os prótons que vai dizer qual é aquele elemento daquele átomo. É o próton que vai dizer o seu número atômico. Por exemplo, o hidrogênio possui um próton no núcleo, o hélio 2, carbono 4, cobre 29 e assim por diante, de acordo com os materiais. É possível de se encontrar isso na tabela periódica. Então, para que haja movimentação de carga, sempre o que vai se mover são os elétrons. Os elétrons sim se movem, eles estão nessa camada externa. Eu não preciso de tanta energia para fazer um elétron se mover, dependendo de onde ele estiver. Mas para fazer um próton se mover, tirar um próton de um átomo, eu preciso de muita energia. Isso é a fissão nuclear, quando eu reparto esse núcleo, quebro esse núcleo, ou fusão nuclear, quando eu pego um próton e faço juntar aqui. Isso é o que ocorre, por exemplo, no interior das estrelas. O Sol, por exemplo, no seu interior, ele está realizando fusões termonucleares, o que libera muita energia em forma de calor, de luz e tudo mais. Os átomos, aqui eu tenho uma outra figura um pouquinho diferente, claro, ainda fora de escala, né, se a gente for parar para analisar, o núcleo ele é muito pequeno e muito denso se comparado com o átomo de modo geral. Mas eu tenho aqui a eletrosfera simbolizando essas várias camadas que eu tenho. E a eletrosfera, que é onde os elétrons ficam, eles orbitam ao redor do núcleo. Por quê? Quando eu tenho cargas de sinais opostos interagindo entre si, surge uma força de atração. Ou seja, a carga positiva ela é atraída pela carga negativa e a carga negativa ela é atraída pela carga positiva. Surge aí uma força elétrica, que nós vamos chamar aí de força coulombiana. Essa força elétrica ela pode ser dada por força elétrica é igual a uma constante de permeabilidade elétrica no vácuo, a gente vai chamar de K0, vezes o produto das cargas, ou seja, carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado dessas cargas. Ora, então imagina que aqui eu tenho uma carga elétrica qualquer, seja lá o valor dela, seja positiva ou negativa, e aqui eu tenho uma outra carga. Vamos dizer que essa aqui ela é negativa, então aqui eu tenho Q1 e aqui eu tenho Q2. Surge aqui uma força de atração entre essas cargas, tudo bem? Essa força de atração pode ser medida a partir dessa fórmula, que é a lei de Coulomb. Não vamos entrar, que não é o foco do nosso curso. Mas aqui está a distância, seria a distância entre o núcleo dessas duas cargas, é justamente essa distância que aparece na nossa fórmula. Então nós vimos aqui essa questão da carga elétrica. Toda carga possui, todo corpo possui carga elétrica, mas alguns corpos não estão carregados, eles estão em equilíbrio elétrico, equilíbrio eletrostático. Quer dizer que, se eu pegar um corpo qualquer e a quantidade de cargas positivas for igual à quantidade de cargas negativas, eu vou dizer que esse corpo está em equilíbrio eletrostático. Então está em equilíbrio eletrostático. Mas esse corpo ainda possui carga elétrica. Note, ele ainda possui carga elétrica. Porém, o somatório da quantidade de cargas positivas é igual ao somatório da quantidade de cargas, vamos colocar o quê? De quantidade de cargas positivas é igual ao somatório das quantidades de cargas negativas, tá? Então a gente está representando cargas elétricas. Cargas elétricas. Vamos até grifar aqui, cargas elétricas. Nós estamos simbolizando ela pela letra Q, de queijo, então Q está sendo a nossa carga elétrica, e ela vai ter unidade de medida Coulomb, tá? Então unidade de medida em Coulomb, tá? Em homenagem ao físico que detectou aí essas cargas elétricas. Então, cargas elétricas é dado em Coulomb. Ora, então quer dizer que se os elétrons são portadores de carga negativa e os prótons, os portadores de carga positiva, eu tenho uma atração aqui, certo? Então existe uma atração. Esses elétrons estão, de certo modo, sendo atraídos para o núcleo, tá? Então eu tenho que sim uma certa quantidade de energia necessária para fazer esse elétron se deslocar. Aí nós vamos estudar justamente uma dessas características aí, tá? Então quando eu tenho cargas de sinais opostos, eu tenho essa força de atração, e quando eu tenho cargas de mesmo sinal, surge uma força de repulsão. Então aqui eu tenho uma força de repulsão, tudo bem? Então, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, seja elas quais forem, tudo bem? Vimos também que todo corpo possui carga elétrica, todo corpo possui carga elétrica. Se a quantidade de cargas positivas for igual à quantidade de cargas negativas, esse corpo está em equilíbrio eletrostático. Mas aí nós vamos observar algumas outras coisas. Por exemplo, nós temos aqui
essas duas imagens. Na primeira imagem eu chamo a atenção o seguinte, tá vendo como eu falei? O que se move na carga elétrica é o elétron e não o próton. Então a quantidade de prótons no núcleo vai se manter a mesma. Só que eu consigo movimentar essas cargas. Então, observem só, aqui eu tenho um elétron solto, aqui eu tenho outro elétron solto. Alguns átomos têm certas facilidades de perder esses elétrons, como é o caso do cobre. Observa aqui o cobre. O cobre ele tem número atômico 29, ou seja, no seu núcleo possui 29 prótons. E aí, se ele está estável, eu também tenho uma eletrosfera com 29 elétrons. Ou seja, ele está em equilíbrio eletrostático, ele não está ionizado. Se eu retiro um desses elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Por quê? Eu terei mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, ele estaria carregado positivamente. Mas digamos que esse cobre ele está em equilíbrio. E eu coloco ele junto de outro cobre. Então, vamos lá, vamos copiar aqui e vou colar mais um cobre. Eu coloco ele próximo a um outro cobre. E esse elétron que está na última camada aqui, observe que tem um elétron aqui na última camada, esse elétron, ele não tem uma ligação tão forte com o seu núcleo. Por que não tem uma ligação tão forte com o seu núcleo? Uma, pela distância, né? Que ele está, lembra que a gente viu que a força elétrica, ela cai com o quadrado da distância, então eu estou aumentando essa distância, e não é tão curtinha essa distância, é uma distância bem considerável. Então, qualquer coisinha que perturbe ele, ele facilmente se desloca dessa última camada e fica livre. E aí ele pode sair daqui, encontrar um outro elétron, um outro átomo de cobre que está ali próximo. Aonde que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso em um fio condutor. Então, se imaginarmos um fio condutor de cobre, por exemplo, nós sabemos que esse cobre tem uma facilidade muito grande de perder elétrons da sua última camada. Mas, se eu tiver vários átomos de cobre, como é num fio de cobre, esse elétron que sai de um átomo, ele logo vai para outro, sai desse e vai para outro, e ele fica de maneira andando, digamos assim, livremente pelo material. Então esse material possui o que nós chamamos de elétrons livres. Então eu tenho elétrons livres. Esses elétrons livres é o que vai permitir esse material ter essa característica condutora. Mas esses elétrons, eles ficam andando de maneira totalmente aleatória. Ora ele está num sentido, outro está em outro sentido, outro está em outro, e assim sucessivamente. Cada um fazendo um caminho diferente. Cada um seguindo aí a sua vida de maneira adoidada. Cada elétron com uma característica e seguindo esse caminho. Quando eu coloco esse fio condutor ligado a uma bateria, por exemplo, a uma fonte, automaticamente eu faço com que esses elétrons livres deste material, eles comecem a percorrer um sentido único, um sentido definido. Esse então vai ser o conceito que nós vamos dar para a corrente elétrica. E esse é o conceito que nós vamos ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, curtir e até a próxima.